esse mês. Se você disser qual é o livro, hoje você vai ganhar um lanche depois do culto. Neemias. Glória a Deus. Todo mundo vai ganhar, tá? Glória a Deus. É só pagar R$10 na pizza. Neemias. Irmãos, a oração, ela é poderosa. A oração não muda Deus. A oração, ela não vai mudar o coração de Deus, o caráter de Deus. A oração, ela é poderosa porque ela nos conecta com Deus. A oração nada mais é do que você abrir o seu coração e falar com o Pai. Abrir o seu coração e falar com Deus. Deus, Ele vai continuar sendo Deus, eu orando ou não. Mas se eu orar, certamente Deus vai me ouvir e vai responder. Então, você que entrou aqui achando que as suas orações, talvez os seus pedidos, o seu clamor diante do Pai, parece que não está encontrando resposta, parece que Deus não está respondendo. Ó, entenda no nome de Jesus que Ele acolhe e recolhe em seu odre não só as nossas lágrimas, mas as nossas orações. E no tempo devido, Ele vai responder. Porque todo aquele que pedir, Ele atende, Ele responde. Todo aquele que bate, a porta abre. Aquele que clama a mim, eu responder-te-ei. São promessas. São promessas. Então você que entrou aqui, talvez pensando assim, olha, meu filho, a minha casa, os meus sonhos, enfim, alguma coisa. Creia no nome de Jesus que Deus vai te responder. Por isso te convido nessa noite a pensar nesse liderando na reconstrução da sua vida, reconstrução da sua família, reconstrução da sua essência, reconstrução da sua vida pessoal. Te convido a liderar a si mesmo, porque se nós não liderarmos a nós mesmos, dificilmente conseguiremos liderar outros ou outras pessoas. O exercício da liderança começa pela sua própria liderança, a você mesmo. Os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes. Neemias é um convite a essa liderança. A primeira coisa que Neemias faz no capítulo 1 é orar. Então, uma pessoa que deseja liderar para reconstruir não só muros, que foi o caso de Neemias, reconstruir a sua história, reconstruir a sua família, reconstruir a sua vida espiritual. Irmãos, não tem fórmula, aqui nós não temos receita de bolo, faça isso, faça aquilo e vai dar certinho, não. O que eu posso te sugerir à luz de Neemias foi o que ele fez. Como homem de Deus, falível, um homem cheio talvez de falhas, de pecado, mas com um sonho de reconstruir algo que estava fragilizado, os muros de Jerusalém, incendiado, queimado, fraco, a cidade estava exposta e ele precisava reconstruir os muros de Jerusalém, era reconstruir a espiritualidade de Jerusalém, não só a segurança pública, política, mas a segurança espiritual. Era por ali que os inimigos literalmente entravam. Então reconstruir os muros de Jerusalém era reconstruir a espiritualidade de Jerusalém. A primeira coisa que Neemias fez foi o quê? Foi o quê?
sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4. Primeiro princípio para liderar uma reconstrução. Verso 4. Quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A primeira coisa que eu e você devemos fazer para liderar a nossa reconstrução é uma postura espiritual diferente. Não só diferente, mas uma postura espiritual mediante as más notícias. Sim, porque às vezes quando nós recebemos notícias desagradáveis, a tendência nossa é entrar em desespero, ficar angustiado. A primeira postura de Neemias que ele nos ensina agora é: quando eu receber uma notícia desagradável para liderar uma construção, uma reconstrução pessoal ou coletiva, eu preciso ter uma centralidade espiritual. Eu preciso ter consciência da espiritualidade. Eu preciso ter dentro de mim algo que eu preciso passar para outras pessoas. Neemias sabia que quando essa notícia chegou ao coração dele, ele precisava ter uma postura diferente. Estou falando hoje para homens, mulheres, servos do Senhor e amigos nessa noite. Em meio à angústia ou qualquer dor ou qualquer notícia que você receber, no nome de Jesus, tenha uma postura diferente mediante as notícias ruins. Sim, porque as notícias agradáveis é muito bem-vinda. E normalmente nós celebramos e está correto. E ainda essa noite, provavelmente, eu creio no nome de Jesus, você vai receber uma notícia muito agradável. Ela, na verdade, já está sendo anunciada aqui e agora. Jesus quer o seu coração, Jesus quer a sua vida, Jesus quer a sua família, Ele quer o seu coração por inteiro. Mas você precisa ter uma postura para liderar a si mesmo diferente. Quando ouvi estas coisas, que coisas? Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi incendiada. Então, primeira coisa, sentei. Ele sentou. Ele foi entender aquela notícia. Ele primeiro foi pensar sobre essa notícia. Ele mandou um WhatsApp para ninguém. Não tinha. Ele não postou nas redes sociais. Ele não colocou na capa do Facebook. Nem tem mais, tem, né? A primeira coisa que ele fez foi sentar. Quer liderar a si mesmo, liderar para ter uma reconstrução espiritual da sua vida, da sua família, é preciso sentar e aprender a ouvir o que Deus está falando. Quem não senta ou se ajoelha para ouvir Deus, não está em condições de levantar para liderar ninguém, tampouco a si mesmo. Neemias sentou. Eu preciso entender o que está acontecendo. Às vezes, irmãos, a nossa postura é aquilo que nós falamos na quinta-feira, do id, do ego e do superego. Nós somos impulsivos. As notícias vêm, as coisas vêm, e a reação nossa é reagir. Deveríamos equilibrar as coisas entre o ego e o superego. A consciência vem. Foi isso que Neemias fez. Espera aí, sentei. Tem algo estranho acontecendo.
antes de eu levar uma possível notícia de reconstrução, eu preciso primeiro entender quem sou eu nesse papel da reconstrução. Irmãos, nós não iremos conseguir avançar em espiritualidade, em alcançar a cidade, em alcançar o estado, se a nossa identidade não estiver muito bem construída. Quem sou eu nesse papel da reconstrução? E isso só vem por meio de uma reflexão profunda sobre você, sobre eu. Sentar e pensar. Segundo, chorei. Chorar, irmãos. A verdade é, quantas vezes você chorou diante de Deus, e não por causa das suas necessidades ou das minhas necessidades. Normalmente nós choramos, normalmente nós lamentamos, porque talvez está nos faltando alguma coisa. Talvez porque está nos faltando saúde. Talvez porque está nos faltando um emprego bom. Não pode ser qualquer um, bom. Todos aqui têm, graças a Deus, 10 mil para cima. Não vai pagar imposto. A metade fica lá. Talvez choramos porque a família não está como gostaríamos. E devemos fazer isso, claro. Mas quantas vezes nos últimos tempos você começou a folhear a Bíblia, ler a Bíblia, e as lágrimas começaram a rolar do seu rosto, porque você percebe Deus falando contigo? Se você de fato quer liderar a si mesmo, liderar uma reconstrução espiritual, você precisa ressignificar a sua espiritualidade, sentando, tendo consciência de quem é você, primeiro. Segundo, chorando. Chorar por quem? Pelo outro não, chorai por vós mesmo, diz o Senhor Jesus. Eu acredito que Neemias não estava chorando não só pela destruição de Jerusalém, mas ele estava chorando por ele. Porque enquanto os seus estavam sendo destruídos, a cidade destruída, Neemias estava onde? Num palácio, ainda que cativo, num palácio. Chorai por vós mesmos, lamentai-vos por vós mesmos. Tem gente vivendo num palácio reclamando. Tem outros num cativeiro glorificando. Tem gente passando por deserto glorificando. Tem outros com manancial reclamando. Liderar a si mesmo é dar glórias a Deus por tudo, ainda que com lágrimas. E Jesus é nossa maior inspiração quando ele chega diante da sepultura de Lázaro. E o menor versículo até então da Bíblia. E Jesus chorou. Como? Por que Jesus chora? Sendo ele Deus, sendo que ele já sabia do que iria acontecer com Lázaro. Porque não era o que ele iria fazer, era o que ele estava sentindo ali e agora. Hoje, irmãos, Deus está te convidando a reconstruir. Você reconstruir a sua própria liderança. E aqui não é só liderança sobre um local, sobre um ministério. É liderar para a vida. E depois, verso 4 ainda. Passei dias lamentando. Não foi um dia. Não foi uma hora de culto. Foram dias. Terceira postura para você liderar a si mesmo, liderar uma reconstrução. Você precisa estar na presença de quem tem a resposta. Neemias não foi procurar o rei. A primeira pessoa que Neemias foi buscar foi Deus. A primeira pessoa que Neemias foi buscar foi Deus.
Então, se você quer aprender a reconstruir, vá buscar diante de Deus dias. Deus tem a resposta, melhor, Deus é a resposta. Eu sei que nesses tempos nós buscamos alternativas, nós buscamos caminhos alternativos para as nossas angústias, para as nossas dores, para as nossas mazelas espirituais. Mas, irmãos, se tratando de alma, é só Deus. Você pode buscar refúgio para reconstruir a sua vida, a sua família, em muitas coisas. Mas eu quero te dizer hoje, ser muito sincero, nenhuma delas vai dar certo se não tiver a presença de Deus. Talvez até agora não deu certo, por isso você até está na fonte. Talvez você está até pegando água, mas até agora você não provou da água da vida. Talvez dias, você está indo lá todos os dias buscar água na fonte. Mas quando você encontra a água da vida na própria fonte, você vai sair dali correndo, gritando, dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus. Foi o que viveu a mulher samaritana, e toda a vila se converteu. Porque tem gente até pegando água, mas não consegue beber da água da vida. Porque os dias passam muito rápidos. As horas na presença de Deus parece que o relógio voa, a inquietação bate, a mensagem chega e a atenção do coração de Deus passa. Por fim da introdução, jejuando. Quarto e último princípio para você liderar a si mesmo na reconstrução: ficar sem comer. Eu sei que isso para crente é um lamento. Pode ficar até sem ler a Bíblia, mas ficar sem comer é difícil. Imagine dias. Moisés passou 40 dias e 40 noites. E o texto diz que ele não comeu e nem bebeu. Como que alguém sobrevive? Já falamos sobre isso. É impossível o ser humano sobreviver 40 dias e 40 noites sem comer. É impossível. Mas Moisés sobreviveu. Porque ele estava tão cheio de Deus que não sentia. Jesus passou pela tentação no deserto, não comeu e não bebeu, e sobreviveu. Por quê? Estava transbordando de Deus e venceu as tentações. Às vezes nós estamos tão cheios, irmãos, tão cheios de muitas coisas, que não percebemos a ação de Deus. Nós naturalizamos o sobrenatural. Neemias, assim como Daniel, que passou 3 semanas, 21 dias jejuando. Daniel não comeu nenhum tipo de manjares do rei, só água e vegetal. E sua face era muito melhor do que todos os outros que provaram da comida do rei. Por que muitas pessoas não conseguem liderar, ou não conseguem liderar a si mesmo? Porque acham que tudo é físico.
acha que tudo é na força do braço ou na capacidade intelectual. Se tudo fosse na capacidade intelectual ou na força do braço, esse que vos fala não estaria aqui. Neemias, depois desse momento, capítulo 2, ele vai lá e vai falar com o rei. Primeiro ele fala com o rei dos reis e senhor dos senhores, para depois ele falar com o rei. Meu senhor, eu soube de uma notícia, capítulo 2, a minha cidade foi destruída. Ele só compartilha com os homens, ou com o homem, depois que primeiro ele compartilha com Deus. Se você quer aprender a liderar a si mesmo, aprender a liderar para reconstruir uma vida espiritual verdadeira, você precisa desse versículo 4 do capítulo 1 de Neemias. Ele saiu dali pronto, chamou todos com autorização do rei e reconstruiu os muros. Simples assim? Não. Por que Neemias conseguiu reconstruir os muros em 52 dias? Porque ele tinha muita gente? Verdade. Porque ele tinha as ferramentas certas? Verdade também. Mas antes, porque ele já tinha se preparado espiritualmente. E aí se aplica ao que Paulo disse. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra a gente. Tanto que a guerra de Neemias era uma batalha física com alguém de um lado e com a outra ele reconstruindo os muros. E ele reconstruiu. Será que essa noite você não precisa liderar a si mesmo para reconstruir valores fundamentais na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família, e aí você reconstruir muros? Será que o seu muro não tem algumas brechas? Na verdade, será que seu muro está de pé? Porque quando o nosso muro está de pé, pode vir tempestade, pode vir dificuldades, vou permanecer de pé. Por que algumas pessoas acabam parando no caminho? Porque o fundamento é fraco, porque não tem raízes profundas. Quantas pessoas, pense agora, quantas pessoas começaram a caminhar uma vida com Deus e pararam na beira do caminho? Elas sempre têm uma justificativa, e tem uma justificativa, mas a única justificativa verdadeira: quem não tem raízes profundas cai em Deus. As outras coisas são justificativas, injustificáveis. O que você precisa reconstruir hoje? Neemias foram muros. E você? O que você precisa reconstruir? Só depende de você. O que você vai fazer hoje vai determinar a sua reconstrução. O que você vai fazer hoje vai determinar a caminhada da sua vida cristã, perto de Deus ou longe dele. Quero te convidar a fechar os seus olhos no nome de Jesus. Quero te convidar a orar ao Senhor Deus como Neemias. Eu tenho certeza que essa noite eu tenho pessoas aqui com grandes lutas e com um trabalho enorme para ser feito de reconstrução. E que talvez tenha recorrido a outras pessoas, mas não correu ou recorreu à pessoa certa, Jesus.
Antes de buscar respostas nos homens, busque resposta em Deus. E hoje é a sua oportunidade, a minha oportunidade. Reconstruir